Quantas vezes você já se sentiu esmagado pelo peso de um erro cometido? Quantas vezes reviveu mentalmente uma situação em que desejaria voltar no tempo apenas para agir de maneira diferente? Para muitas pessoas, os erros parecem tatuagens invisíveis gravadas na alma. Lembranças que insistem em retornar e que criam a falsa ideia de que somos indignos de paz, de amor e de felicidade. Essa sensação pode se tornar tão sufocante que aprisiona o coração em um ciclo de autocrítica e condenação pessoal, levando-nos a acreditar que não existe saída. O grande problema dessa percepção distorcida é que ela nos reduz a momentos isolados de fracasso, como se toda a trajetória de uma vida pudesse ser resumida em poucos instantes de fraqueza. Esquecemos que cada ser humano é muito maior do que suas falhas. A espiritualidade, e de forma clara a doutrina espírita, nos mostra que a existência é uma escola constante, onde cada erro cometido é uma lição que nos chama a observar nossas limitações e aprender com elas. Longe de ser uma sentença definitiva, o erro é um convite à transformação. Quando acreditamos que somos apenas as nossas falhas, mergulhamos em uma visão negativa e cruel de nós mesmos. Passamos a nos convencer de que não merecemos perdão, de que não somos dignos de amor e de que qualquer tentativa de recomeçar está condenada ao fracasso. Mas essa é uma ilusão criada pela mente ferida e pelos julgamentos repetidos. No íntimo de cada ser existe uma centelha divina que não se apaga, uma luz que permanece intacta mesmo quando atravessamos as mais intensas tempestades da vida. Essa luz é a nossa identidade espiritual, que não se deixa apagar pelos erros cometidos. Compreender essa verdade é o primeiro passo para se libertar da prisão da culpa. Reconhecer que não somos a soma de nossos tropeços, mas a união de virtudes, forças e aprendizados, abre espaço para o alívio e para a esperança. A paz interior surge quando aceitamos as imperfeições como parte de uma jornada evolutiva e deixamos de enxergar os erros como condenações eternas, mas sim como degraus que nos impulsionam para um patamar mais elevado de compreensão. Se este conteúdo já faz sentido para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários como tem enfrentado seus arrependimentos e culpas, pois sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas. A visão espírita sobre a identidade espiritual amplia o horizonte e nos convida a enxergar a vida sob uma perspectiva muito mais profunda. Segundo a doutrina, não somos apenas corpos transitórios marcados por erros e acertos momentâneos. Somos espíritos em evolução, portadores de uma essência imortal que não se apaga diante das falhas humanas. Quando olhamos para a vida apenas sob a ótica do imediatismo, acreditamos que um erro cometido hoje pode determinar todo o nosso valor. No entanto, a reencarnação nos mostra que cada existência é apenas um capítulo dentro de uma longa jornada de aprendizado. Essa compreensão nos ajuda a ressignificar o passado. Ao invés de enxergar as falhas como condenações definitivas, passamos a reconhecê-las como degraus necessários para alcançar novos patamares de entendimento. Assim como um estudante que erra em uma prova, mas utiliza o erro para estudar mais e se preparar melhor, cada um de nós recebe a chance de crescer por meio das próprias imperfeições. A reencarnação nos devolve a esperança de recomeçar, lembrando-nos de que a vida não termina nos tropeços, mas se renova em novas oportunidades de acerto. Essa verdade tem um impacto profundo na maneira como lidamos com a culpa. Se cada erro fosse definitivo, estaríamos todos condenados. Mas, na perspectiva espírita, o erro não é uma sentença, mas um mestre silencioso que nos ensina com firmeza, ainda que por meio da dor. Ao compreender isso, o peso da autocondenação começa a se dissolver. Descobrimos que nossa identidade espiritual não está presa ao passado, mas é construída diariamente através de escolhas, reflexões
e esforços sinceros de superação. Entender a vida como uma escola constante é libertador. Cada relacionamento difícil, cada frustração e cada arrependimento se tornam lições gravadas na alma. Nossa verdadeira identidade não é formada pelas cicatrizes que carregamos, mas pela capacidade de aprender com elas. Somos espíritos destinados à luz e não prisioneiros de sombras passageiras. Se você acredita que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, inscreva-se no canal Código Kardec. Deixe o seu like e escreva nos comentários como a visão da reencarnação já ajudou você a compreender seus erros de outra forma. A jornada de autodescoberta e reconhecimento da identidade espiritual exige coragem para confrontar as próprias sombras. Muitas vezes evitamos olhar para dentro porque tememos reencontrar lembranças dolorosas, culpas antigas ou falhas que gostaríamos de esquecer. No entanto, somente ao encarar essas feridas é que conseguimos libertar-nos do peso que carregamos. A introspecção não deve ser vista como uma ameaça, mas como uma oportunidade de cura. Ao mergulhar no silêncio interior, abrimos espaço para compreender que nossos erros não nos definem, mas nos ensinam. Esse processo de autoconhecimento é gradual. Ele exige paciência, porque o espírito, assim como um viajante em longa estrada, precisa percorrer etapas antes de chegar ao destino. A cada reflexão, uma camada de ilusão se desfaz. A cada aceitação, uma nova luz se acende. A espiritualidade nos convida a acolher nossa própria história, inclusive os capítulos mais difíceis, entendendo que cada página, mesmo as manchadas por erros, tem valor no livro da vida. É nesse acolhimento que floresce a verdadeira transformação. Ao nos aceitarmos, descobrimos que não há força maior do que a compaixão voltada para si mesmo. Quando conseguimos olhar para o passado com olhos de aprendizado, ao invés de condenação, transformamos dor em sabedoria. Essa mudança de perspectiva não anula as consequências dos erros, mas nos ajuda a lidar com elas de forma madura e serena. Em vez de ficarmos presos a um ciclo de arrependimento, passamos a enxergar nossas falhas como degraus que nos aproximam da evolução moral. É nesse ponto que o despertar espiritual começa a se consolidar. Ao aceitar a própria imperfeição, abrimos espaço para o crescimento verdadeiro. O que antes era motivo de vergonha passa a ser entendido como parte do caminho. O erro deixa de ser visto como um inimigo e passa a ser reconhecido como um aliado silencioso, pois é ele quem revela nossas fraquezas e indica onde precisamos nos fortalecer. Essa consciência nos traz paz interior, porque deixa claro que a jornada espiritual não se trata de ser perfeito, mas de ser capaz de aprender, recomeçar e seguir adiante. Se este conteúdo já trouxe reflexão para a sua vida, inscreva-se, curta este vídeo e deixe nos comentários como você tem aprendido com os seus próprios erros. Aceitar os erros como parte da caminhada não significa se conformar com eles, mas compreender que cada falha é uma oportunidade preciosa de crescimento. Muitas vezes acreditamos que um erro nos diminui, nos torna menos dignos ou menos capazes. Porém, a visão espiritual nos ensina que o erro é um mestre severo, mas justo. Ele não nos destrói, apenas nos alerta para a necessidade de mudança. Assim como o fogo purifica o ouro, as falhas purificam o espírito, retirando impurezas e revelando nossa verdadeira essência. A cada reencarnação, recebemos a chance de nos reconstruir. O passado não é apagado, mas é transformado em aprendizado que nos acompanha. Por isso, ninguém está condenado a viver eternamente sob a sombra de um tropeço. Ao contrário, cada vida traz consigo novas oportunidades de reparar, de corrigir, de amar mais e de servir com mais consciência. Essa certeza traz consolo, pois nos lembra que a misericórdia divina é infinita e que o Criador jamais nos abandona às consequências sem também nos oferecer os meios de regeneração.
Quando aprendemos a enxergar o erro como degrau e não como queda definitiva, libertamo-nos do peso do arrependimento estéril. O remorso apenas paralisa, mas a reflexão acompanhada de vontade sincera de melhorar nos impulsiona para frente. O erro, então, deixa de ser um fardo e passa a ser um ponto de virada, uma força que nos move em direção à maturidade espiritual. É nesse processo que crescemos em compreensão, em paciência e em humildade. Ao aceitarmos que tropeçar é parte da experiência humana, cultivamos também mais compaixão pelos outros. Se reconhecemos nossas próprias limitações, somos menos severos ao julgar as falhas alheias. Essa mudança de postura fortalece os laços de solidariedade, pois entendemos que todos estamos em processo de aprendizado. Assim, criamos uma atmosfera de fraternidade que nos aproxima do verdadeiro propósito da vida: evoluir juntos, ajudando-nos mutuamente, transformando cada queda em oportunidade de apoio e cada dor em lição compartilhada. Se você acredita no poder dessa mensagem, fortaleça este trabalho se inscrevendo, deixando o seu like e comentando como os erros já serviram de impulso para a sua vida. Descobrir a verdadeira identidade espiritual é compreender que somos muito mais do que a soma de acertos e erros, mais do que cicatrizes deixadas por escolhas infelizes ou arrependimentos que insistem em retornar. Em essência, somos espíritos imortais, criados para o progresso, portadores de uma centelha divina que não se apaga e que permanece intacta em todas as circunstâncias. Essa verdade nos liberta, pois nos mostra que não precisamos carregar eternamente o peso do passado. O futuro está sempre diante de nós, repleto de novas oportunidades de crescimento, aprendizado e transformação. O caminho da autodescoberta não é fácil. Ele exige silêncio interior, coragem para enfrentar as próprias sombras e perseverança para continuar mesmo quando os desafios parecem insuportáveis. No entanto, é justamente nesse percurso que encontramos a paz. Quando aceitamos que nossas falhas fazem parte da trajetória, passamos a caminhar com mais leveza, conscientes de que cada experiência é um degrau em direção a uma compreensão mais elevada da vida e de nós mesmos. Essa visão nos permite olhar para trás sem medo. Ao invés de vergonha, sentimos gratidão pelas lições aprendidas. Ao invés de desespero, cultivamos esperança no recomeço. Ao invés de nos aprisionarmos em arrependimentos, encontramos liberdade no reconhecimento de que o espírito jamais retrocede, mas avança a cada esforço sincero de renovação. O verdadeiro despertar acontece quando paramos de nos definir pelo que fizemos e passamos a nos identificar pelo que estamos nos tornando. A mensagem central é clara: você não é seus erros. Você é um ser em constante evolução, chamado a despertar para sua identidade espiritual. Essa identidade não se desfaz diante das dificuldades, mas se fortalece a cada desafio superado. Ao compreender essa verdade, você conquista serenidade para lidar com o passado, coragem para enfrentar o presente e confiança para construir o futuro. O passado não pode mais aprisioná-lo. O futuro é um campo vasto de possibilidades, e cada passo dado com consciência e fé é um movimento em direção à luz. Se você deseja continuar recebendo conteúdos como este, inscreva-se no canal Código Kardec, curta este vídeo e deixe seu comentário compartilhando qual foi a maior lição que você já aprendeu com seus próprios erros.